Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, eterno Pai Celestial, graças nós te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que privilégio, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor mesmo, ó Deus, na Tua infinita onisciência e sabedoria, nos conduziu até esse momento. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos reunidos aqui agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede oportunidade de, ó Deus, cumprirmos a Tua vontade. E o Senhor é zeloso e compassivo para conosco, fazendo com que, ó Deus, as nossas mentes sejam iluminadas pelo Teu Espírito Santo, para que possamos provar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nesse instante em que Tua palavra foi lida aos nossos corações, suplicamos, fale poderosamente conosco e muda-nos e molda-nos conforme a Tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, em janeiro, a minha mãe fez 70 anos esse ano. Glória a Deus por isso. Obrigado, diácono Daniel. E ali nós nos reunimos, a família, e festejamos com ela. Mas aí, esses dias para trás também, uma das tias, avó da Fran, também fez 70 anos. E a família da Fran, ela é bem maior do que a minha, aqui no Distrito Federal, né? A grande maioria dos meus familiares estão ali pelo Piauí, Maranhão. Os meus pais são desbravadores aqui do Centro-Oeste. São poucos os familiares que temos aqui no Centro-Oeste. No caso, pai, mãe, irmãos, a galerinha está toda reunida aqui. Todo mundo, meus pais, quando vieram, tem aquele velho ditado, né? Quem bebe a água de Brasília, depois disso não volta nunca mais para o lugar de origem. Então, aconteceu isso com eles. Para os irmãos terem uma ideia. Tenho 2 irmãos que nasceram no Maranhão, 2 no Piauí, e eu e minha irmã mais nova nascemos aqui no Distrito Federal. Só não nasceram em outros estados, alguns desses, porque minha mãe falou assim, não vou te acompanhar não. Vai lá, arruma o emprego, teu trabalho, e depois comunica a gente aí. Se der certo, a gente vai e fica. E foi o que aconteceu aqui no DF, em Brasília. Felipe, meu filho, como é que está o Heitor? Tudo bem? Bom te ver, viu? Importado lá do exterior, chamado Rio de Janeiro. Está aí, o Felipe. Deus abençoe, meu querido. Então, aí estávamos ali, acho que não tem 8 dias, juntos com a família da Fran, e a tia-avó dela, Neuzi, 70 aninhos. E o mais interessante é que os tios-avós dela, eu acho que estava beirando ali uns 10 só tios-avós. E a família ali reunida, acho que tinha mais de 100 pessoas reunidas ali naquele lugar. E o que chamou muita atenção é que, como a graça e a misericórdia de Deus, ela vai agindo nas vidas das pessoas que temem ao Senhor. Então, ela com 70 anos, quem fez ali um momento de reflexão foi um dos filhos dela. E foi um momento muito lindo, porque ele foi falando a respeito das características que a mãe dele tem e que ele pôde encontrar em personagens da Bíblia. E o primeiro personagem que ele falou foi Jó. Ele falou que a mãe dele tinha paciência de Jó. E aí ele falou a respeito disso, depois ele continuou o discurso, falando que também a mãe dele se parecia com Davi, por conta da oração, a mulher de intercessão e tudo mais. E, por fim, ele disse que conseguia ver também na sua mãe Jesus, atitudes de Jesus em sua mãe. E isso foi um negócio muito interessante para a meditação e que eu trago para nós aqui nesta noite esse mesmo sentido de pensarmos a respeito de nós mesmos. E você pode fazer isso, você e Deus. Se eu te pedir para você encontrar
em você características de pessoas que estão na Bíblia. Você consegue encontrar? As suas atitudes, elas refletem a palavra de Deus, refletem a Bíblia Sagrada, refletem aquilo que glorifica e honra o nome de Deus. Se nós aqui pedíssemos para todo mundo gravar um testemunho e falar assim, olha, eu me pareço com tal personagem da Bíblia Sagrada. Porém, nem todos poderiam se comparar com, talvez, ali a galeria dos grandes homens da fé. Porque, infelizmente, também nós encontraríamos, em parcela da população no mundo, homens e mulheres que poderiam não ser comparados nem a Jó, nem a Davi, nem a Jesus. Mas, quem sabe, Judas Iscariotes, que estava a todo tempo com Cristo e o traiu. Ou com Himeneu, junto com Alexandre, apelidado também de latoeiro. Aí, talvez alguns irmãos já façam ali a ligação em relação a esses dois homens, Himeneu e Alexandre, com Paulo. E esses dois homens, eles, ali na caminhada com o apóstolo Paulo, eles cometeram algumas heresias, de tal forma que Paulo, ele disse, né, que havia entregado esses dois a Satanás. Ou, quem sabe também, comparando com Demas, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10 fala de Demas, 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20 fala de Himeneu e Alexandre. Demas, até como diz o versículo, por ter amado o presente século, me abandonou. Então nós vemos nas Escrituras Sagradas exemplos que edificam e exemplos que nós não devemos seguir. Exemplos que nós não devemos seguir. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Só conseguimos, efetivamente, aparentar e fazer aquilo que Cristo quer pela graça e misericórdia de Deus. É claro que, desde o início dos tempos, o ser humano, ele busca superar os seus próprios limites. Mas existem coisas que nós conseguimos fazer, como, por exemplo, nós conseguimos voar, graças à invenção do avião, do helicóptero, os planadores. Nós conseguimos, como seres humanos, ir ao espaço sideral. Grandes invenções nós fizemos, conquistas, coisas que conseguimos fazer. Porém, existem outras coisas que para nós é impossível, como, por exemplo, adicionar 1 milímetro que seja a nossa estatura, sem claro, burlar o sistema. Colocar aquela palmilhinha ou o salto. Nós não conseguimos também aumentar o nosso tempo de vida. Então, existem coisas que nós conseguimos fazer, existem coisas que nós não vamos conseguir fazer. E está aqui uma das coisas que nós conseguimos fazer e que muitas vezes nós vemos como impossível. Nós colocamos barreiras e limitações em nós mesmos para não cumprir esse versículo de João capítulo 15, versículo 12. É um mandamento de Cristo. Amem uns aos outros como eu os amei. O inimigo também, pastor? Também. O amigo também? Também. O desconhecido? Também. A ordenança é para que possamos amar a todos. E se Jesus, ele nos ordena isso, é porque é possível. Porque aí, se nós pensarmos que não é possível, nós fazemos de Jesus um mentiroso. Aí não dá certo.
É melhor dizer que eu sou mentiroso do que Cristo ser mentiroso nessa situação. Ele disse que é possível, então é possível. E aí eu me lembro até mesmo das muitas dúvidas que as pessoas às vezes levantam a respeito das Escrituras Sagradas. Eu já comentei isso aqui. E quando uma delas é dizer que um homem foi engolido por um grande peixe, e glória a Deus por isso, porque Deus até ajudou, né? Porque disse ali as Escrituras a respeito de Jonas, que foi um grande peixe que engoliu a Jonas. Porque se as Escrituras Sagradas dissessem que uma piabinha ou uma sardinha tinha engolido Jonas, eu também acreditaria. Porque Deus é um Deus de milagres, um Deus que pode todas as coisas. E se as Escrituras falam a respeito desse Deus Todo-Poderoso, que Ele é capaz de fazer, amém. Ele é capaz de fazer sim. Então nós devemos ter esse entendimento para começarmos a nos aprofundar naquilo que Deus separou para os nossos corações nesta noite. Se Ele ordenou, é porque nós podemos amar com o mesmo amor que Ele amou a todos nós. Agora, como é que nós podemos viver esse mandamento? O que significa amar como Jesus? Qual o impacto dessa atitude no mundo em que nós estamos vivendo hoje? E o primeiro aspecto que nós vamos ressaltar, então, é o amor como mandamento. Se Jesus nos ordena a amar, então o amor não é apenas um sentimento. É algo que nós já vemos, já há algum tempo, temos trabalhado a respeito disso. Amor não é sentimento, amor é atitude. Amor é compromisso, é decisão. Por isso que Cristo nos ordena, porque se fosse sentimento, é algo meio contraditório, porque muitas vezes nós não conseguimos controlar nossos sentimentos. Mas Jesus, Ele ordena algo que nós conscientemente podemos fazer, deliberadamente nós podemos fazer, que é amar. E o amor, mais uma vez, não é um sentimento, é atitude. Eu decido amar. E quando eu decido amar, essa decisão ela vem com atitudes. No Antigo Testamento, Levítico capítulo 19, verso 18, ali Deus já havia ordenado a respeito do amor. Quando o texto ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora é interessante, assim como acontece com os celulares, em que as empresas elas vão lançando atualizações, porque muitas vezes esse texto, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós vemos hoje e sempre existiu pessoas que não têm amor próprio. E aí a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa, eu me odeio, então está fácil para mim. Como a mim mesmo, eu vou odiar todo mundo. Só que aí Cristo, João capítulo 13, verso 34, ele vem e diz, fazendo uma releitura de Levítico 19, 18, quando ele diz lá em João 13, 34, um novo mandamento vos dou. Ele puxa o texto de Levítico e faz a releitura para cada um de nós, para os discípulos que estavam ouvindo ali e para todos da atualidade, dizendo que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Aí, já viu, né? A pessoa, aquela que não tem amor próprio, agora ela tem que ressignificar o mandamento de Cristo. Ele não pode ficar ali no Antigo Testamento pensando a respeito, eu devo amar como a mim mesmo, amar o próximo como a mim mesmo. Não. Jesus atualizou essa questão. Agora devemos amar como Cristo amou. Elevou o patamar. Elevou a nossa responsabilidade. Se eu não tenho amor próprio, agora complicou bastante, porque eu tenho que despertar também, para que eu possa amar outra pessoa, eu tenho que despertar um amor próprio.
E talvez pelo milagre de Deus, a pessoa pode adquirir o amor próprio, primeiro amando o outro, valorizando o outro. E aí ela vai aprender a ter amor próprio também. São os milagres de Deus que Deus faz. E Ele nos exorta a elevarmos esse patamar e amar com o mesmo amor que Ele amou. E aí, quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o amor de Cristo, ele não é baseado em nenhum tipo de conveniência. Porque o amor de Cristo, Cristo se aproximava das pessoas, Cristo amava as pessoas, não pelo que as pessoas tinham, ou também não pelo que as pessoas poderiam oferecer para Jesus, porque na realidade dele, saíam todas as bênçãos que as pessoas podiam imaginar e as que eles não podiam imaginar. Então Cristo se aproximava das pessoas com um amor real, sem interesses. E Cristo também se aproximava das pessoas com amor sem emoção. A questão da emoção aqui vamos trazer para um outro termo que é muito confundido, sem paixão. Até brinquei nesses dias, mencionei até a Caísa, nossa psicóloga, que geralmente os psicólogos consideram a paixão um sentimento, aí sim, um sentimento, e esse sentimento, muitas vezes, ele pode destruir a vida de uma pessoa. A obediência a Deus, ela vai fazer com que nós possamos viver esse amor de verdade. 1 João capítulo 5, verso 3 diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer seus mandamentos. Aí agora vem a parte final desse verso, ela é fenomenal, para aqueles que gostam de dar desculpas. A parte final diz assim: e os seus mandamentos não são pesados. Foi feita uma experiência a respeito do sorriso e da carranca. A carranca é para quem é mais antigo, né? Se a gente perguntar talvez para um jovem, os jovens aí de 12 anos, talvez uns de 20 anos, não sabem o que é carranca. Não vamos fazer enquete não, para não envergonhar os irmãos. Carranca é cara feia mesmo, fazer careta, tá? Os cientistas, muitas vezes eles vão atrás de coisas assim que são, para a gente, não tem muito sentido, né? Mas a pessoa fazer uma carranca, uma cara feia, ela tem que mover muito mais músculos do que dar um sorriso. Sabia? É uma das coisas que Deus fez, talvez baseado lá em Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Independente das circunstâncias, se alegre no Senhor, porque Ele fez por nós e pela nossa eternidade, é motivo de grande alegria e que nada aqui nessa terra pode tirar essa alegria. E aí Deus nos cria com a facilidade de sorrir. Se eu não me engano, devem ser de 13 a 15 músculos que nós movemos para dar um sorrisão. Só que para fazer cara feia, são por volta, se eu não me engano, de 200 e pouquinhos músculos que nós movemos para fazer a tal da carranca. É isso que 1 João capítulo 5, verso 3 está nos esfregando na cara, que é mais fácil amar do que não amar. É mais fácil amar do que odiar. E se nós entendermos o ao contrário, nós devemos clamar pela misericórdia de Deus, para que Ele nos ajuste, porque estamos desajustados, se não estivermos com mais facilidade de amar do que de odiar. Olha novamente o versículo, 1 João 5, 3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
E aí qual é o mandamento que Cristo começa hoje conosco? Amem uns aos outros como eu vos amei. Amar não apenas aqueles que nos amam, mas também os nossos inimigos, conforme Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Demonstrar o amor em atitudes e não apenas em palavras. Aquela velha frase, eu te amo. Ou telefonema, estou com saudade de você. Mas ficam apenas nas palavras, sem a demonstração nas atitudes. E o que a palavra de Deus nos exorta é que nós possamos agir junto com as palavras. Ou agir até mesmo sem palavras, mas demonstrando esse amor. 1 João capítulo 3, verso 18 vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. E nós devemos também, como demonstração desse amor, perdoar, mesmo quando dói. A ferida está aberta, perdoe. Colossenses capítulo 3, verso 13, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Perdoem como o Senhor os perdoou. Quem obedece a esse mandamento, ele experimenta a alegria da comunhão verdadeira. Tenho dito essas palavras porque a minha alegria, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João capítulo 15, verso 11. Tudo aquilo que Cristo nos exorta é para que nós possamos aprender a viver da melhor forma possível. Por que existem tantas pessoas doentes mentalmente? Depressão, ansiedade e todas essas doenças que estão surgindo, é justamente pela falta de alinhamento com as Escrituras Sagradas. É a mesma questão ali do sorriso. Porque nós buscamos fazer as coisas mais difíceis, enquanto as mais fáceis e que nós devemos fazer, nós não fazemos. Segura aí, que a palavra de Deus pesa um pouco mais. Quem não ama permanece nas trevas e não conhece a Deus. 1 João capítulo 2, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. 1 João 4, 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebe que é impossível dizermos que somos de Deus se não amarmos. E amor não é sentimento, é decisão. É uma ordenança que Deus nos dá. Devemos amar, sim. Sabe, nas últimas eleições, foi uma polarização tremenda. Eu sou desse, eu sou daquele. Parecia os cristãos lá no século I, quando um se dizia assim, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo. E Paulo, ele repreendeu, falou, não, graças a Deus eu só batizei uns 3 aqui. Se eu tivesse batizado mais, talvez estariam me idolatrando. Graças a Deus eu não fiz isso. Deixa desse negócio de sou de Paulo, sou de Apolo, porque eu sou de Cristo. E nós devemos buscar esse mesmo entendimento, somos de Cristo. E não fazermos partidarismo. O meu partido é Cristo. O meu ídolo é Cristo. É tudo por Cristo, para Cristo. Para Ele, por meio dEle. E tudo volta para Ele. Enquanto nós, seres humanos, muitas vezes ficamos pensando que Deus, de alguma forma, depende de nós. Não depende para nadinha. Hoje pela manhã nós estávamos compartilhando, Ele nos dá o privilégio de participarmos do reino dEle. O privilégio é nosso em servir a Ele, em participar do reino dEle. É o nosso privilégio. E aí Ele nos chama para cumprirmos o mandamento do amor. Devemos amar os nossos irmãos. Devemos amar a nossa igreja. Devemos amar os nossos inimigos.
devemos amar os desconhecidos, ou seja, devemos amar a todos. O mandamento do amor. Amar como mandamento. E aí nós caminhamos para o segundo aspecto que separamos para essa noite. Porque, já viu, existem muitos vídeos, inclusive nas redes sociais, crianças. É fenomenal ver como as crianças, elas reparam nos adultos. E uma vez eu vi em um desses vídeos, o adulto subindo na escada rolante, está ele com a mão aqui assim, aí uma criancinha de mais ou menos uns 3 anos, no mesmo naipe, a mãozinha estendida do mesmo jeito, subindo do mesmo jeito. E quantas crianças não vêm imitando os adultos a quem elas admiram? Eu tenho certeza, com as muitas crianças que aqui temos, vocês já perceberam isso, que as crianças fazem imitação. O fato da menininha calçar o tamanco da mãe, que nem cabe ainda no pé, fica ali sobrando um tantão. É isso, é imitando. O fato do jovem calçar a botina do pai, imitando. E às vezes acontece até uns acidentes, né? Nessas imitações aí. E nós somos chamados a imitar a Cristo. Paulo nos exorta dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se amar é um mandamento, então nós precisamos desse modelo para seguir. E é um modelo perfeito, é Cristo Jesus quem é o nosso modelo. E nós devemos seguir, pois Ele nos dá o maior exemplo de amor. O amor de Cristo, ele não ficou apenas na teoria, mas foi demonstrado a todo momento. Ele serviu, ele se compadeceu, ele perdoou, ele deu a sua própria vida. Aí, João capítulo 15, verso 13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Foi Cristo demonstrando este amor de tal forma, e ele disse abertamente: ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. Jesus Cristo estava nos chamando de amigos, porque ele não precisava morrer, ele é perfeito. Ele não precisava ter vindo aqui, sendo Deus, não o usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, tomando forma humana, e se entregou para morrer e morte de cruz, em favor de mim, em favor de você. Isso é o amor que Cristo nos desafia a termos. Seguir o exemplo de Cristo no serviço, na compaixão. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu não vou conseguir entregar a minha vida como Cristo. Como é que eu vou entregar a minha vida para o meu irmão? Eu tenho que morrer por ele? Sabe, esse ato de entregar a vida é você dispor de tempo para ouvir, para aconselhar. Às vezes as pessoas, elas estão morrendo por falta de uma conversa, por falta de uma ajuda, que às vezes você não tem nem como ajudar, mas você vai ser um instrumento de Deus para que outras pessoas ajudem aquele seu conhecido ou aquela pessoa que passou pela sua vida precisando dessa ajuda especificamente. Aí, no momento em que você ouve, você está dando a sua vida por ela. É tempo. O seu tempo você está dedicando àquela pessoa e você está demonstrando amor dessa forma. Amar não apenas quando é fácil, falamos isso, né? Mas agora temos outro texto, em Lucas capítulo 6, versos de 32 a 36, que é um texto que Jesus vai ali na ferida e nos exorta que nós devemos fazer o possível
e muitas vezes até o impossível aos olhos humanos, porque para Deus nada é impossível. Lucas 6:32 em diante diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aquele que os amam. E se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Mas, pastor, como fazer isso que às vezes surgem uns espertalhões aí, lá pelos primeiros séculos, século 2, 3, depois de Cristo? Não sei se os irmãos já escutaram a respeito de uma cartilha chamada Didaquê. Era uma cartilha que falava a respeito da conduta dos cristãos. Ela existe como documento, mas ela não vigora mais. Mas o Didaquê, em um certo momento, ele foi necessário. Por quê? Às vezes, charlatões se infiltravam no meio da igreja, no seio da igreja, e falavam assim: eu sou cristão, eu sou pregador da palavra. E aí, essa pessoa ficava de casa em casa. Aí, por exemplo, eu chegava aqui e ia aqui no Rodolfo e falava assim: eu sou pregador da palavra, deixa eu me hospedar na sua casa. Aí, eu ficava lá, enquanto ele não me expulsasse, eu estava lá, comendo, bebendo, dormindo. E aí, quando ele enchia a paciência de mim, ele dava um jeito: não, vai para outro lugar, vai. Aí eu caçava outro lugar e fazia a mesma coisa. Aí esse documento, ele diz o seguinte: acerca daqueles que são pregadores da palavra, que ele escolha uma casa e que fique ali por volta de até 3 dias, para não ficar pesado para a pessoa. Mas o que seria importante mesmo é que, na realidade, essa pessoa não ficasse totalmente dependente, que ela pudesse trabalhar. Aí vem a palavra de Paulo, né? Aquele que não quer trabalhar, que também não coma. E aí, na EBD da semana passada, nós falamos acerca de dons do Espírito Santo. E aí, um dos dons que nós citamos aqui foi o dom de discernimento de espíritos. Ou seja, que nós devemos pedir a Deus discernimento para saber com quem estamos lidando e da forma como devemos lidar com as pessoas. Porque no mandamento do amor devemos amar a todos, sim, mas não devemos deixar escarnecer da fé e nem das misericórdias de Deus. Quem ama como Cristo produz frutos e esses frutos permanecem. João capítulo 15, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A permanência em Cristo é que vai fazer com que nós possamos amar com o mesmo amor que Jesus nos amou. E quem recusar a amar, olha como vai aprofundando toda a situação, vai estreitando mesmo. Quem se recusar a amar não pode dizer que é discípulo de Cristo. Quem disse isso, pastor? É o Senhor? Não, nada aqui é por mim. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja como as palavras elas têm um poder muito grande. Quando a pessoa diz, eu te odeio, palavra forte. Quando as Escrituras Sagradas falam que se chamar um irmão ou uma pessoa de tolo, a pessoa que chamou, ela é réu do fogo do inferno. Precisamos demonstrar esse amor.
E se nós não estamos demonstrando esse amor, devemos clamar ao Pai para que nos ensine a amar com esse mesmo amor que Ele nos amou. Porque ele pode ser praticado. Como, pastor? Como começar? Nos pequenos atos. Nos pequenos atos que nós vamos gerando ali os grandes atos. Nas pequenas coisas, depois vão sendo geradas as grandes coisas. Nos pequenos gestos vão sendo gerados os grandes milagres. Por fim, o amor como testemunho ao mundo. Aí veja, que primeiro Cristo, ele traz o amor como mandamento. Ele diz, vocês devem amar. Depois ele mesmo se traz como um exemplo do perfeito amor. E por fim, para que tudo isso? Para que o mundo veja o amor de Deus expresso nas nossas vidas. Como é que o mundo vai conhecer a Deus? Só existe uma forma, que é através do nosso testemunho. E aí, mais uma vez, citando a EBD, isso eu estou fazendo merchan para que você venha à EBD, tá bom? Nós falamos na EBD, citamos, né, que os anjos, eles pediram para Deus para que eles pudessem proclamar a palavra. Deixa-nos, Senhor, evangelizar o mundo, e Deus negou. Porque esse privilégio cabe a nós, a mim e a você. Evangelizar o mundo, falar do amor de Deus ao mundo. Se amamos, porque Cristo nos amou. E esse amor não pode ficar apenas entre nós, ele deve ser um testemunho vivo para todo o mundo. Então Jesus, ele declarou que o amor entre os discípulos seria a marca definitiva do cristão. Qual a sua marca como pessoa? Deve ser isso, o amor. Porque esse amor, o amor de Cristo, ele vai apontar de volta para Deus. Todas as suas atitudes para com as pessoas, amando as pessoas, vão apontar para Deus. E mesmo que você não fale absolutamente nada da Bíblia, o seu testemunho com o amor de Cristo no seu coração vai falar tudo sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Jesus disse lá em João capítulo 13, verso 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mundo está repleto de falsos testemunhos, de falsos cristos, de falsos cristãos. E a única forma de percebermos o verdadeiro é aqui, nesse mandamento, no mandamento do amor. Como vimos, não apenas de palavras, mas um reflexo da vida de Cristo em nós. E aí nós podemos lembrar de Gálatas capítulo 2, verso 20, quando Paulo ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É esse o amor que faz com que nós possamos dizer, não sou eu que estou fazendo isso, mas Cristo está fazendo por meu intermédio. Eu sou apenas instrumento nas mãos do Senhor. Devemos demonstrar esse amor no dia a dia para que as pessoas conheçam o amor de Cristo. Porque aí, se não fizermos dessa forma, como é que nós vamos demonstrar o amor de Cristo? Como é que nós vamos demonstrar quem é Deus? Tiago, capítulo 2, versos 14 em diante, ele vai nos desafiar, dizendo, você tem a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. É impossível não agirmos quando conhecemos o verdadeiro amor. É impossível não agirmos quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Cristo Jesus. Devemos viver de maneira diferente nesse mundo. Um mundo em que cada vez mais fala de ódio, de rancor, de divisão. Nós vamos na contramão desse mundo, demonstrando o amor de Cristo por toda a humanidade. Se nós vivermos esse amor, o mundo verá a Cristo em nós e o próprio mundo vai ser transformado por esse amor. Se falharmos nisso,
aí a nossa pregação se torna vazia. Em um mundo cheio de divisão, ódio, precisamos ser conhecidos pelo amor de Cristo derramado em nossos corações. O mandamento do amor, ele não é um ideal distante, porque Cristo disse que é possível. Na ordem dele, nós entendemos que dá para praticar o amor como mandamento, o amor como modelo em Cristo, o amor como um testemunho para o mundo. E aí, devemos examinar o nosso próprio coração. Nós temos amado como Jesus amou? Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de amarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam elas nossos familiares, sejam elas nossos inimigos, ou até mesmo desconhecidos. Deus nos dá a oportunidade de amar essas pessoas. E essa semana eu te desafio a escolher uma pessoa que você tenha dificuldade de amar. E ore para Deus. Deus, tenho dificuldade de amar tal pessoa. Me ajuda. Me ajuda a amar essa pessoa. É claro que, como nós vimos, não deve ficar apenas em palavras. Deve ir para a ação. E aí eu diria nesse momento, é você e Deus. É você e Deus. Para que nós possamos viver esse verdadeiro amor. Um aviso aos pais. Baixem, os jovens e adolescentes podem escutar, não. Eles não podem escutar a respeito disso que eu vou falar para vocês agora. No GRUD, que é o grupo de jovens da igreja, eles estão com um desafio esse mês. O desafio dos jovens é honrar pai e mãe. É claro que isso já se deve ser feito. Só que como um desafio ali no grupo, eles devem buscar com mais afinco honrar pai e mãe. Sabe, né? É uma dica só. Vocês podem fazer bom uso disso. A juventude, eles têm se reunido e têm buscado alguns desafios interessantes assim para despertar na ação e não ficar apenas nas palavras. É isso. Desperte na ação e ame de verdade, com atitudes. Em nome de Jesus. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos, equipe de louvor. Santo e glorioso Deus, eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é desafiadora. Nós entramos aqui, ó Deus, sabendo que o Senhor tem poder de transformar a nossa mente, transformar o nosso comportamento. E, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, que saiamos daqui com esse desafio aceito, para que possamos nos tornar a cada dia mais parecidos com Jesus, sua imagem e semelhança, que sejamos perfeitos como Ele é, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa agir nas nossas vidas, para que possamos, em nome de Cristo Jesus, melhorar a cada dia. Aperfeiçoa-nos, Senhor, e abre os nossos olhos para que possamos ver as oportunidades que o Senhor nos concede para que essa melhoria aconteça. Em nome de Jesus, caia por terra todos os inimigos do Senhor. Caia por terra em nome de Jesus toda ação diabólica, toda ação humana, todo o empecilho que o mundo coloca, Deus, em nossos corações. Remove, Deus, em nome de Jesus, os corações de pedra e coloca no lugar um coração de carne segundo a Tua vontade, Deus. E muda-nos e molda-nos conforme a Tua vontade, para que sejamos perfeitos, assim como Tu és perfeito, Pai Celeste. É no nome poderoso e soberano de Cristo Jesus que nós oramos gratos. Amém e graças a Deus. Antes da equipe entoar o cântico,
o culto dos jovens, anos 70, 60, 70, 80, não, 70, 80 e 90, é para toda a igreja, tá? Então, você jovem de 0 até 150 anos, está convidado para vir e se alegrar juntamente com os irmãos neste momento de culto temático e em adoração ao Senhor nosso Deus. Equipe de cânticos.